daquilo que o Senhor começou a gerar no nosso meio no domingo passado. E eu quero ler esse texto com você. Diz assim, a partir do verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém. Eu preciso começar te fazendo algumas perguntas fundamentais e que você precisa responder no fundo do seu coração. E a primeira é: como você reage quando Deus permite que os seus planos saiam completamente do seu controle? Uma segunda pergunta: você confia mais na poderosa mão de Deus ou na força das suas próprias mãos? Uma terceira pergunta: o que realmente rouba sua paz? São os problemas ou a necessidade de tentar controlar os problemas? Uma quarta pergunta: por que algumas pessoas vivem exaustas e ansiosas, mesmo amando a Deus e frequentando a igreja? E uma última pergunta: será que o peso que você hoje está carregando foi Deus quem colocou sobre os seus ombros, ou foi você que decidiu carregar? Meus irmãos, essas perguntas são fundamentais, principalmente porque eu e você vivemos na geração do controle. Nunca tivemos tantos recursos para planejar a vida. Por exemplo, nós temos aplicativos que organizam a nossa agenda. Nós temos relógios que monitoram a nossa saúde. Nós também temos mapas que mostram o trânsito em tempo real. Nós sabemos exatamente quanto tempo nós levaremos para percorrer algum trajeto, o que nós vamos encontrar ou não no caminho. Tudo está muito claro. A inteligência artificial responde qualquer pergunta em questão de segundos. E assim nós planejamos a carreira, planejamos a educação dos filhos, planejamos investimentos financeiros, planejamos o ministério, planejamos a aposentadoria, planejamos as nossas férias. Nós planejamos tudo. E quanto mais tecnologia temos, maior parece ser a ilusão de que podemos controlar tudo. Essa é uma grande verdade. Mas eu acredito que você concorde comigo quando eu digo que basta uma ligação, basta uma decisão errada na vida de um filho, basta uma crise que nós não imaginávamos no casamento, basta um diagnóstico inesperado que surge, basta um oficial de justiça bater na tua porta, basta o teu marido, a tua esposa tomarem alguma decisão que você não esperava que fosse tomada. E de repente, o controle que nós achávamos que tínhamos sobre aquela área vai embora da noite para o dia. É ou não é verdade, irmãos?
Porque nós percebemos em poucos minutos que nunca tivemos tanto controle quanto imaginamos. Talvez seja exatamente por isso que, ao mesmo tempo que vivemos na geração do controle, vivemos também em meio à geração mais ansiosa da história. Quanto mais tentamos controlar a vida, mais percebemos que ela escapa constantemente das nossas mãos. E quando isso acontece, o que tem sido dito como uma verdade absoluta é que esse problema, o nosso maior problema, é a ansiedade. Mas esse texto vai dizer que há uma perspectiva diferente sobre isso. Porque Pedro escreveu essa carta para cristãos que viviam exatamente o que eu acabei de falar. Eles haviam perdido o controle da própria vida. Eles eram perseguidos por causa da fé. Não é porque eram más pessoas, mas porque tinham uma fé única e absoluta em Jesus Cristo. E esse era um motivo suficiente para que eles fossem perseguidos, presos, assassinados. E por causa disso, muitos tiveram que fugir das suas casas, das suas cidades. Deixaram os seus bens, deixaram a sua estabilidade. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para viver desesperados, ansiosos, preocupados. Eu acredito que se eu e você encontrássemos um crente dessa época, a nossa fala para eles seria: olha, seja forte, corajoso. Deus vai mudar essa situação, calma, vai ficar tudo bem. Mas Pedro trata isso de uma forma muito diferente. Ele chega para esses cristãos que haviam perdido o controle da vida, debaixo de pressão pesada, e diz assim: todos vocês se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Revistam-se de humildade. Pastor, não faz sentido o que Pedro está dizendo. Eu sei, irmãos, o que é que a humildade tem a ver com ansiedade? O que é que a humildade tem a ver com batalhas espirituais? O que é que a humildade tem a ver com sofrimento? Não faz sentido, parece que nada. Mas, meus amados irmãos, esse texto nos ensina que há um fio visível ligando todos esses temas. E se eu puder resumir, é a afirmação de que sempre que tentamos assumir um lugar que pertence somente a Deus, tentamos controlar aquilo que só Deus pode controlar, acabamos por carregar um peso que nós não temos capacidade e nem temos a responsabilidade para suportar. É por isso que Pedro trata dessa forma esse assunto. Porque talvez o maior problema dessa geração não seja a falta de força, a falta de informação, a falta de oportunidade. Talvez o nosso maior problema seja que nós passamos tempo demais tentando ocupar um lugar que não pertence a mim e a você. Nós passamos tempo demais tentando controlar aquilo que Deus nunca nos disse para tentar controlar. É exatamente isso. Na verdade, essa palavra é um convite de Deus para que eu e você desçamos desse lugar onde tentamos controlar aquilo que nós não conseguimos controlar e passamos a viver no único lugar seguro de descanso, de confiança e de certeza, que é debaixo da poderosa mão de Deus. Debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o tema da palavra. E meus irmãos, não tem momento melhor para falar sobre isso, porque nós estamos entrando nos 5 meses finais de 2026. E sabe como é que nós entramos nesses meses finais? Nós tentamos resolver em 5 meses o que nós não resolvemos em todo o restante do ano. Nós queremos acelerar. Pastor, é agora que eu vou resolver meu casamento, é agora que eu vou resolver minha vida financeira, é agora que meu ministério vai frutificar, é agora que a minha saúde vai melhorar, é agora que o meu filho vai mudar de ideia, é agora que as coisas vão acontecer, é agora que a minha empresa vai explodir, é agora que a minha carreira vai decolar. Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que avançar, eu tenho que alcançar, eu tenho que fazer. Essa é a realidade. Mas hoje a direção do Senhor para você é:
Para de tentar controlar aquilo que você não pode controlar e começa hoje a soltar os pesos que você nunca deveria ter carregado. Para de assumir pressões que nunca deveria estar sobre a sua vida. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele os exaltará no tempo devido. Ele os restaurará, os fortalecerá, os confirmará e os colocará sobre firmes alicerces. O Deus poderoso diz isso para mim e para você nessa noite. Alguém recebe aqui essa palavra em nome de Jesus? Eu creio num segundo semestre de muito trabalho, mas também de muito descanso na presença do Senhor. Eu creio nisso. E por isso, eu quero compartilhar alguns princípios e nós vamos orar. E toda essa ansiedade maldita vai embora em nome de Jesus. E você vai aprender o que é descansar na poderosa mão do Senhor. Primeiro princípio que eu tiro desse texto. Eu aprendo que a humildade nos faz descer do trono. Vamos ler a parte B do verso 5 e também o verso 6, que dizem assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você ouviu isso aqui quando, irmão? Domingo passado, né? E olha o verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Meus irmãos, Pedro escreveu para cristãos que haviam perdido quase tudo. Muitos haviam sido expulsos de suas cidades, perderam segurança, estabilidade, perderam amigos, perderam familiares por causa da fé. Eles estavam vivendo um tempo em que praticamente nada acontecia como eles haviam planejado. Pensa num tempo difícil. E é justamente para essas pessoas que Pedro, quando vai instruí-las, diz assim: humilhem-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Pensa numa ordem estranha, irmão. Falar de humildade para quem está sofrendo tanto na vida, para quem está passando por cada perrengue. Imagina no meio de batalhas pesadas na família, na saúde física, emocional, no ministério, nos relacionamentos, na vida de um filho, lutando contra coisas complicadas. E ao invés do Senhor dizer: ei, tenha coragem, ao invés dele dizer: olha, tudo vai ficar bem, ele diz: humilhe-se debaixo da minha poderosa mão. Pastor, por que Deus fala isso? Porque existe uma tentação muito comum em tempos de sofrimento. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, começamos a questionar a maneira como Ele governa a nossa vida. Passamos a acreditar que se fosse da nossa forma e no nosso tempo, seria muito melhor. E nós agimos, geralmente nós não falamos isso, mas nós agimos como alguém que pensa isso. Nós pensamos: Deus tinha que ter feito isso na vida do meu filho. Isso já tinha que ter acontecido no meu casamento. A minha empresa já tinha que ter alcançado esse patamar. A minha carreira já tinha que ter decolado. O meu ministério já tinha que ter frutificado nessa medida, porque eu me dedico muito. Por que as coisas não acontecem? Não era o momento de eu receber essa notícia. Isso não tinha que acontecer na minha carreira agora. Não tinha que ter sido assim. Pastor, eu nunca disse isso para Deus. Eu acredito nisso. Mas muitas vezes nós estamos realmente agindo como se o governo de Deus não fosse o ideal sobre a nossa vida. Como se fosse melhor nós termos o controle nas nossas mãos, ao invés do controle estar nas mãos de Deus. E é por isso que muitos estão ansiosos. É por isso que muitos estão preocupados. Sabe, eu acho que na minha vida sentimental as coisas já tinham que ter acontecido. Meus irmãos, é uma tentação achar e agir como se as coisas acontecerem da nossa forma fosse melhor do que acontecerem da forma e do jeito de Deus. Então Pedro usa essa expressão para combater intensamente esse desejo orgulhoso que nós temos de autogoverno, de que tudo tem que ser do nosso jeito. Ele não diz apenas humilhem-se, mas humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Pastor, por que esse termo é tão importante? Porque no Antigo Testamento,
essa expressão, a poderosa mão de Deus, sempre lembrava o povo que Deus continuava conduzindo a história, mesmo quando eles não entendiam. Lembrava que foi a mão poderosa de Deus que os libertou do Egito. E a mesma mão poderosa de Deus que abriu o mar, foi a mão poderosa que os conduziu no deserto. A mão de Deus realiza milagres, abre portas, atende às orações e ao mesmo tempo também fecha portas, também fica em silêncio, também age de maneiras diferentes daquelas que nós imaginávamos serem as melhores. É disso que Pedro está falando, a mão poderosa de Deus. O mesmo Deus que conduziu Israel é o Deus que está conduzindo vocês, é o que Pedro estava dizendo. E meus irmãos, isso muda completamente a nossa forma de enxergar o sofrimento, porque geralmente nós percebemos Deus nas portas abertas, na bonança, nos milagres, nas orações atendidas, mas quando as portas se fecham, quando o processo é doloroso, é demorado, quando as coisas não acontecem como nós temos orado para que aconteçam, nós não percebemos mais Deus. Nós pensamos, ou afirmamos, ou até mesmo agimos como se Deus não estivesse interessado, como se Ele tivesse perdido o controle, como se Ele não tivesse poder para mudar aquela realidade, como se Ele não tivesse o controle absoluto sobre todas as coisas. Muitas vezes é isso que acontece. É por isso que Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, o que significa aceitar que Deus continua governando quando a vida faz sentido e também continua governando quando não faz sentido algum. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Deus governa o que você vê e também governa o que você não vê. E isso precisa estar muito claro para mim e para você. É reconhecer que a mão de Deus que conduz nem sempre explica, mas nunca perde o controle. Há uma decisão que talvez seja mais importante para proteger a nossa vida cristã. Há muitos anos atrás eu tomei essa decisão. Sabe qual foi? Eu decidi que eu não peço mais para Deus me explicar nada. Que eu não oro mais dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? Me explica, me mostra os detalhes. Eu tomei essa decisão. E, irmãos, isso dá uma paz absurda, sobrenatural. Pastor, mas por quê? Porque eu queria entender, pastor. Por que está sendo assim, nessa área da minha vida? Por que não está sendo desse outro jeito, dessa outra forma? Irmãos, sabe por que eu tomei essa decisão? Por alguns motivos. Primeiro, sabe por que eu parei de pedir para Deus me explicar os processos? Porque Deus não me deve explicação nenhuma. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer e se quiser. Ele não tem que me explicar nada. E na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos nenhum versículo para fundamentar a esperança de que Deus irá nos explicar os processos que nós passamos. Deus nunca prometeu na sua palavra que nos explicaria o porquê de tudo. Ele é soberano. A única coisa que Ele garantiu é que debaixo da poderosa mão dEle, é que debaixo de uma vida de obediência a Ele, até o dia mal, na verdade, coopera para o meu bem. Então não tem que me preocupar com o dia mal que eu não controlo. Eu só tenho que me preocupar em ser fiel a Deus. Porque o dia mal, o dia bom, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há um segundo motivo pelo qual eu parei de fazer essa pergunta para Deus. Porque a verdade, irmãos, é que é melhor não conhecer todo o processo. Porque senão nós vamos pedir para Deus não realizar na nossa vida o que Ele prometeu, não. Eu fico imaginando se depois que José teve 2 sonhos, em que Deus disse: olha, você vai ser um grande líder, um grande governante, você vai ser o cara. E aí Deus continuasse contando para ele: olha, mas antes disso, você vai ser vendido pelos teus irmãos, traído por eles, vai se tornar escravo no Egito, você vai se destacar, vai para a casa de Potifar, lá a mulher dele vai dar em cima de você, você vai ser leal com ele, leal comigo, mesmo assim,
ela vai te acusar injustamente, você vai ser preso sem merecer ser preso. Lá na prisão, você vai olhar para 2 homens desesperados, vai interpretar o sonho deles, eles vão ficar felizes da vida. Na verdade, só um, porque o outro, a interpretação não foi muito boa não, mas a do outro, ele vai voltar para o lado de Faraó, e você vai pedir para ele se lembrar de você quando ele estiver do lado de Faraó, e quando ele chegar do lado de Faraó, sabe o que vai acontecer? Ele não vai lembrar de você, vai passar mais 2 anos, serão 13 anos até esse sonho se cumprir. Se Deus tivesse contado para José, sabe o que José ia fazer? Deus, me leva mal não, pode escolher outro. Tá bom? Escolhe outro. E se Deus contasse para mim e para você todos os detalhes dos processos para o cumprimento das promessas, nós íamos dizer assim, Deus, me leva mal não, pode usar outro. Tá bom? É ou não é verdade, irmãos? Porque o processo é doloroso, é complicado. Há um terceiro motivo pelo qual eu parei de fazer essa pergunta. Porque a promessa de Deus nunca foi de me dar uma paz circunstancial. A promessa dele foi de me dar a paz que excede todo o entendimento. Então, por que você está tentando entender, se na verdade ele disse que não é para entender, mas é para confiar, que mesmo quando você não entender, se você confiar nele, você vai ser tomado por uma paz que excede todo entendimento. E a minha oração é para que você acesse essa paz agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem sempre você vai entender, mas sempre você pode ter paz. E a paz tem um nome, é Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. E ele está aqui nesse lugar. E há um outro motivo pelo qual eu parei de fazer essa pergunta. Porque um dia um apóstolo perguntou 3 vezes para ele: Senhor, por favor, me alivia desse sofrimento, não estou aguentando não. E a resposta dele foi: a minha graça te basta. Então, irmão, eu já sei que a graça dele me basta, e eu não vou ficar perguntando para ficar ouvindo isso de novo não. Eu já sei. Pastor, isso te dá paz? Me dá muita paz. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a única forma de ter paz é parar de tentar entender todos os detalhes e apenas confiar em Deus em todos os detalhes. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? É a poderosa mão de Deus. Isaías 41 vai dizer: porque eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. A mão poderosa não é apenas sobre autoridade, mas é sobre presença, direção, cuidado. Eu o ajudarei, ele estará comigo e ele estará com você. Isso é importante ser falado porque talvez você esteja vivendo uma fase que você não escolheria. Uma porta que se fechou, um diagnóstico inesperado, uma mudança de planos, uma oração que ainda não foi respondida. E a pergunta é: você continuará debaixo da poderosa mão de Deus ou vai ceder à tentação de tentar assumir o controle? Sabe quem não fez isso? Jó, multimilionário. O melhor homem de Deus daquele período, foi Deus que falou isso. Satanás, em dias, matou os 10 filhos dele, destruiu toda a estrutura dele, conseguiu levar a esposa dele a se tornar uma incrédula, deixou Jó tão doente que ele tinha que usar cacos de vidro para se coçar diante das chagas no corpo dele. Os amigos de Jó chegaram para ele e disseram: cara, tu deve estar errado com Deus para estar passando por isso. Ou seja, ele perdeu a credibilidade espiritual diante das pessoas. Irmão, uma pressão absurda. E sabe qual foi a fala de Jó? Não foi: Deus, deveria ser diferente. Deus, por que você fez isso? Deus, eu não estou concordando. A fala dele foi: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Mesmo que Satanás tenha tirado grande parte do que eu tinha na minha vida, ele não tem poder para frustrar os teus planos para mim. Se o Senhor permitiu, é porque o Senhor continua controlando. E no tempo devido, o Senhor vai me exaltar. Sabe quem também agiu assim? Abraão. Pediu um filho, Deus deu um filho, Isaac, o filho da promessa. Logo depois eu falo: agora me entrega o filho, pode matar ele. Sacrifica ele. E Abraão nem pensa 2 vezes, ele sobe o Monte Moriá com o filho, prende o filho no local do sacrifício, levanta o cutelo, vai matar o filho, até que Deus interrompe. Pastor, por que Abraão teve tanta
fé para fazer isso? É simples. Hebreus diz, por quê? Porque Abraão, enquanto levava o seu filho para a morte, debaixo da obediência de Deus, cria que o Deus que fez a sua esposa, que era estéril, gerar um filho, com 90 anos de idade, era o mesmo Deus que, se quisesse, poderia ressuscitar o filho que ele mesmo mandou matar. Então ele disse, eu confio tanto em Deus, que eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Se Deus quiser, ressuscita o meu filho. E se não quiser, ok, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você precisamos ter esse nível de fé e de confiança no Senhor. Abraão estava humilhado debaixo da poderosa mão de Deus. Ele tinha certeza absoluta que mesmo que as coisas fugissem ao controle dele, jamais fugiriam do controle de Deus. É isso que Pedro chama de humildade. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar corretamente sobre Deus. Se Deus disse para fazer, eu posso confiar que Ele vai cuidar de mim. Ah, meus irmãos, e Pedro termina dizendo assim, para que Ele os exalte no tempo devido. Quem determina o tempo não somos nós, quem conduz a história não somos nós, quem escreve o último capítulo não somos nós. A humildade nunca tenta antecipar aquilo que Deus prometeu, mas permanece humilhada debaixo da poderosa mão de Deus, até que o tempo da exaltação chegue. Quem aceita o processo de Deus não precisa fabricar o próprio futuro. É só confiar. Em qual área da sua vida hoje você está resistindo à poderosa mão de Deus? Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a humildade nos ensina a descansar. Quem aqui precisa descansar? Que bom que você está aqui, porque o teu descanso começa hoje. Olha o que diz o verso 7 aqui. Vamos ler a palavra do Senhor. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, depois de dar uma direção de humilhação debaixo da poderosa mão de Deus, agora Pedro mostra como isso acontece na prática. E ele diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Pastor, por que Pedro liga humildade à ansiedade? É simples, porque muitas vezes pensamos que a ansiedade é apenas um problema emocional. Mas Pedro nos mostra que a ansiedade também possui uma dimensão espiritual. Não porque toda ansiedade seja pecado, e nem porque toda pessoa que está ansiosa está pecando, mas porque a Bíblia está cheia de homens e mulheres de Deus que passaram por momentos de ansiedade e de angústia profunda. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, no Salmo 42, fez uma oração desesperada dizendo, por que está tão aflito a minha alma? Por quê? O próprio Jesus no Getsêmani, momentos antes de ser preso e levado à cruz, ele orou e disse, a minha alma está profundamente triste, numa angústia pesada. Pedro não está condenando a dor, ele está mostrando o que fazemos com ela. Porque a questão não é sentir o peso, a questão é decidir onde colocá-lo. E esse termo que Pedro usa, que é traduzido como lancem, o verbo lançar, vem do original, que descreve a ideia de colocar um peso sobre outra pessoa, de transferir a responsabilidade de carregar aquele peso para outra pessoa. Quando ele diz, lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, o que ele está dizendo é, coloquem o peso que está sobre vocês, sobre Jesus. Essa expressão é usada em Lucas 19, quando os discípulos colocam as suas capas sobre o jumentinho, sobre o qual Jesus montaria na entrada triunfal em Jerusalém. É um ato definitivo. Eu estou colocando um peso, eu estou dividindo, não estou dividindo o peso, eu estou transferindo todo o peso. O que Pedro está dizendo é que há pesos que Deus nunca pediu que eu e você carregássemos.
Preste atenção nisso. Carregue a sua cruz. Carregue suas responsabilidades. Mas não carregue sozinho aquilo que Deus nunca mandou você carregar. É isso que Pedro está dizendo. Só que nós fazemos exatamente o contrário. Nós levamos para casa preocupações sobre o amanhã, enquanto a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Nós tentamos resolver hoje problemas que ainda nem aconteceram. Nós dormimos pensando em conversas que talvez nunca existam. Nós gastamos energia tentando controlar decisões que pertencem a outras pessoas. Isso acontece com líder, isso acontece com liderado, isso acontece com pai e mãe, que estão perdendo o sono, estão perdendo a alegria, estão com a fé abalada por causa de decisões que pertencem aos seus filhos, aos seus liderados, não pertencem a você. Quantos vivendo isso? Pessoas que estão carregando a salvação dos filhos como se fosse responsabilidade exclusiva de pai e mãe, enquanto não é algo diferente. Quantas pessoas carregando o ministério como se o resultado do ministério dependesse exclusivamente do seu esforço. Quantas pessoas carregando o futuro da empresa como se os resultados da sua empresa dependessem apenas da sua dedicação, tudo sobre o seu controle. Quantas pessoas carregando a vida sentimental como se o sucesso da sua vida sentimental dependesse somente delas, estivesse totalmente sobre o controle. E o que é que está acontecendo? Nós vamos colocando sobre os nossos ombros pesos que Deus nunca colocou ali. E preste atenção numa coisa aqui. Quando Pedro diz para lançar a ansiedade, ele não diz lancem parte da ansiedade. Ele diz o quê? Lancem toda a sua ansiedade. Isso aqui é fundamental. Sabe por quê? Porque tem gente que entrega o casamento a Deus, mas não entrega a vida financeira. Tem gente que entrega a vida financeira a Deus, mas não entrega o casamento. Tem gente que entrega a saúde a Deus, mas não entrega o ministério. Tem gente que entrega a carreira a Deus, mas não entrega os filhos. Ou seja, nós confiamos em Deus em algumas áreas, em algumas situações, mas em outras nós não confiamos. Tem alguém entendendo aqui, irmãos? O que eu quero dizer é que não existe ansiedade pequena demais e nem grande demais, mas toda ansiedade pode e deve ser colocada diante do Senhor. E é interessante que Pedro vai dizer que não é apenas por causa do poder de Deus que nós devemos descansar debaixo da poderosa mão dele, mas também é porque ele tem cuidado de vocês. A nossa confiança não está apenas no fato de que Deus pode resolver, mas está também no fato de que ele se importa conosco. Porque o Deus que governa o universo é o mesmo Deus que sabe o nome de cada um dos seus filhos. O Deus que governa as galáxias é o mesmo Deus que enxuga as nossas lágrimas. É o mesmo Deus que nos detalhes cuida da nossa vida. É por isso que Jesus em Mateus 6, no seu Sermão do Monte, falando sobre os princípios, o estilo de vida de um cristão, vai dizer, olha, não vivam preocupados, não vivam ansiosos, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. O Senhor alimenta as aves do céu, o Senhor veste os lírios do campo. Por que vocês estão perdendo a paz de vocês quanto ao que haverão de comer ou de vestir? Se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, como que não vai cuidar de vocês, filhos dele, primazia da criação? É o que Jesus diz nesse texto. Pastor, isso é real mesmo? É, irmão. A Bíblia fala muito sobre isso. Você lembra do apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, estando preso injustamente? Iam matar Paulo. O julgamento seria um protocolo, mas estava definido. Então ele escreve a carta da alegria. E no capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz assim: eu que estou preso injustamente, estou prestes a morrer no corredor da morte,
já estou velho, já estou sofrendo as dores da vida, as pressões da vida. Preciso dizer algo a vocês, filipenses, e também a vocês em Vitória, no dia 26 de julho de 2026. E o que eu quero dizer é: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos. Irmãos, o termo guardará vem do vocabulário militar que se refere ao trabalho de uma sentinela. O que ele está dizendo é que quando eu apresento tudo aquilo que me preocupa, tudo aquilo que me deixa ansioso a Deus em oração, Deus manda uma sentinela que monta a guarda na porta da minha mente e na porta do meu coração. E quando a ansiedade bater na porta querendo entrar, a sentinela diz assim: aqui você não entra, porque a paz de Deus que excede todo entendimento já guardou esse coração e já guardou essa mente. Alguém recebe essa palavra aqui? Que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus. Ah, como nós precisamos disso. Pastor, então se eu entregar minha ansiedade a Deus, todos os meus problemas desaparecerão? Não, irmão. Os cristãos que estavam sendo perseguidos, continuavam sendo perseguidos, sofrendo. Mas há uma diferença muito grande. Eles não precisavam sofrer como quem estava sozinho. Essa é a diferença. Deus nem sempre muda imediatamente as circunstâncias, mas sempre oferece a sua presença no meio delas. Por isso, lançar ansiedade sobre Ele não é esquecer o problema, mas é mudar quem o está sustentando. Hoje, o Senhor preparou essa noite para você colocar as mãos sobre os seus ombros e remover todo o peso que você tem carregado e colocar sobre Ele. É isso que o Senhor está dizendo. Pastor, está muito conceitual essa palavra. Eu posso resumir de forma prática aqui para você? Não é você que resolve a sua vida sentimental, é Deus. O seu papel é ser a melhor versão que você consegue ser de si. A mulher e o homem mais sarado, mais equilibrado, mais cheio de Deus, mais curado sobre os traumas do passado. Enquanto você se ocupa com aquilo que está na sua mão, fica tranquilo, porque Deus se ocupa com aquilo que não está na sua mão. O que eu quero dizer é que não é você que restaura o seu casamento ou transforma o coração do seu cônjuge. O seu papel é continuar dando o seu melhor, mesmo que em troca você esteja recebendo o que há de pior. É continuar perdoando, amando, sendo paciente, não tratando do jeito que você sente, mas tratando do jeito certo, porque quem restaura casamento não é homem e mulher, mas é o próprio Deus, o Deus da família, que é capaz de converter o coração do marido à esposa e da esposa ao marido. O que eu quero dizer é que não é você que faz o teu ministério frutificar e crescer. Um pode plantar, o outro pode regar, mas é Deus quem dá o crescimento. O que você tem que fazer é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém apaixonado por Jesus, obediente à palavra, verdadeiramente temente ao Senhor, dedicado, esforçado, que se capacita, porque um líder que para de aprender deveria parar de liderar. E você dando o seu melhor, se dedicando, fica tranquilo, porque a frutificação vai chegar, e não vai ser na medida do teu esforço, mas vai ser na medida da graça do Senhor sobre a sua vida. O que eu quero dizer, meu irmão, é que o resultado da tua empresa não depende só de você, não. Depende de Deus. Você pode posicionar o barco e as velas para o momento que vai soprar o vento, mas só Deus faz o vento soprar. Você pode lançar as melhores sementes no solo, mas só Deus garante que a chuva virá, irmão. Então faz a tua parte, porque esse segundo semestre Deus vai mandar algumas chuvas sobre a vida de algumas pessoas aqui. O vento vai começar a soprar sobre algumas vidas aqui. Eu creio nisso. Alguém crê em nome de Jesus?
Eu creio, eu creio, eu creio. Ah, meus irmãos, não é você que convence seus filhos a levarem Deus a sério. O seu papel é amar a Deus, é orar por eles, é ser um testemunho vivo de vida cristã bem-sucedida. E o papel do Espírito Santo é convencer. Nós temos que entender isso. Nós precisamos entender. Preste atenção nisso, há uma diferença entre responsabilidade e controle. Assuma a sua responsabilidade, mas não tente assumir o controle da tua história, porque quem tem o controle da história é Deus. Não sou eu e nem é você. Sabe quando que a vida se torna pesada, irmãos? Quando nós tentamos carregar aquilo que Deus nunca colocou nas nossas mãos. É por isso que em Romanos 8:32, no capítulo do sofrimento, Paulo vai dizer: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que ele está dizendo é: Deus já deu o melhor, já deu o que era mais difícil. Por que é que você pensa que Ele não vai cuidar daquilo que é menor e é mais simples para Ele? Deus vai cuidar da sua vida, meu irmão, minha irmã. Entenda uma coisa: Deus vai cuidar de você. Eu te garanto, a palavra garante, Ele vai cuidar de você. Você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nisso, em nome de Jesus. O próprio salmista diz no capítulo 55: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. É praticamente o Antigo Testamento comentando 1 Pedro 5,7, que provavelmente foi escrita lembrando desse texto. É isso. Deus nunca prometeu ausência de peso. Prometeu sustentar aqueles que entregam os seus pesos a Ele. Por isso eu tenho uma palavra profética para você agora. Solte os pesos. Você me ouviu? Solte os pesos. Deixa eu falar para esse lado aqui. Solte os pesos. Por favor, solte os pesos. Para de tentar controlar o que você não tem poder e nem tem a responsabilidade de controlar. Solta os pesos. Por favor, solta os pesos. Deus quer que você tenha uma vida de paz e não uma vida de ansiedade. Mas isso está na sua mão. Você precisa soltar os pesos. Deixa aí. Transfere a responsabilidade em nome de Jesus. Por isso eu te pergunto: qual é o peso que você está insistindo em carregar? Quando Deus já te disse que está disposto a carregá-lo por você. O que é que ainda está nas suas mãos que Deus nunca pediu para ficar nelas? Às vezes me pergunta assim: pastor, você não fica ansioso não? Irmão, eu exercito isso aqui na prática todo dia. Sabe aquele dia que a pressão é gigantesca, tipo todo dia da minha vida? Sabe? Irmão, sabe o que eu faço? 5h15 da manhã, na hora que eu acordo, tirando o culto da madrugada, que é 3h30. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu vomito para Deus tudo aquilo que está me pressionando. Tudo, irmão, tudo. Eu falo tudo que eu estou sentindo, tudo que eu não estou entendendo. Eu vomito, eu falo: Deus, está pesado, está complicado, não estou aguentando, está complexo. Eu vomito tudo, irmãos. E sabe o que acontece no final da oração? Todo o peso já foi embora e eu tenho leveza para viver o meu dia. Eu não sou contra a terapia, eu não sou contra acompanhamento psiquiátrico quando é necessário. Eu só sou contra buscar a medicina do homem antes de buscar a presença de Deus, irmãos. Então, experimenta isso, vomita o que está sentindo, fala tudo para Ele. Não sou eu que garanto, é a palavra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. É isso, irmãos. É isso que eu vivo. E é isso que eu sei que você também pode viver. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a humildade nos mantém de pé diante do inimigo. Vamos ler os versos 8 a 11 e assim vamos encerrar essa palavra. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça,
que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, depois de Pedro direcionar que nos coloquemos debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele toda a ansiedade, ele faz um alerta no trecho final desse texto. O que ele está dizendo é: não pense que a batalha acabou. Sabe por quê? Porque quem aprende a descansar em Deus descobrirá que existe um inimigo que fará de tudo para roubar essa confiança. E ele está falando do diabo, Satanás. E por que é que o diabo aparece exatamente aqui? Porque Satanás sabe que uma pessoa humilde, debaixo da poderosa mão de Deus, que descansou em Deus, torna-se muito difícil de ser vencida. Então ele tenta recuperar. Ele tenta recuperar justamente aquilo que Pedro acabou de mandar entregar. O diabo tenta abalar nossa confiança. Inclusive, quando você lê a segunda carta de Pedro, no capítulo 4, ele fala sobre o dia do Senhor. E ele vai dizer no início do capítulo, para que os cristãos tomem cuidado com os escarnecedores, que zombam de Deus. E como é que eles zombam de Deus? Eles perguntam assim: ué, o que é que aconteceu com a promessa da vinda dele? Já tem um tempão que ele disse que voltaria para buscar vocês, e até agora ele não chegou, e até agora ele não voltou. Vocês vão continuar acreditando nisso mesmo? É melhor vocês cederem às tentações, é melhor vocês viverem do jeito de vocês, porque se ele não voltou até agora, depois de tanto tempo, será que ele vai voltar? Ele apela para a ansiedade de querermos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Ele pressiona dizendo: por que é que você está se guardando em Deus, se até agora Ele não te abençoou com um relacionamento? Cede logo às tentações, vai suprir essa carência. Se até agora Ele não fez, Ele não vai fazer. Por que é que você está esperando para dar esse passo que vai multiplicar os resultados da tua empresa? Os teus concorrentes estão tudo fazendo isso, estão prosperando. Assim, eles fazem as coisas que assim Deus não se agrada não. Mas assim, você vai ficar olhando todo mundo crescer e você estagnar? Não, faz o mesmo. Não está valendo esperar o tempo de Deus não. Não está valendo, está demorando demais. Por que você está sendo tão fiel a Ele no teu ministério? Ele está levantando outras pessoas, não está levantando você. Será que vale a pena mesmo? É melhor você assumir o controle. Faz do teu jeito, vai requerer honra própria, autovalorização, sabe? Faz o movimento da tua vida, consegue logo o que você quer. Por que você está esperando? Não espera não. Por quê? Não está valendo a pena. Você está esperando e Deus abençoa um, abençoa o outro, mas não abençoa você. Não está valendo a pena. Você se enganou, ou Deus não te prometeu isso, ou Ele não é poderoso para cumprir o que te prometeu. Então é melhor você fazer, sabe o que? Joga tudo para o alto, para de ir para a igreja, larga Jesus, larga a célula, para de servir, larga a liderança. Não está valendo a pena, não está dando certo, não está funcionando. É assim que Satanás faz. O diabo tenta roubar a nossa confiança em Deus o tempo inteiro. Mas tem um detalhe nesse texto. Pedro não diz que o diabo é um leão. Ele diz que ele anda ao nosso redor como um leão. E ele diz isso por aquilo que eu e você sabemos, e que está escrito em Apocalipse 5, verso 5, que leão só existe um, irmão, e é o leão da tribo de Judá, e ele trabalha em favor daqueles que são fiéis a ele. O Todo-Poderoso Deus. Satanás apenas imita. Ele ruge para intimidar. O que o leão normalmente faz? Ele ruge para, antes de vencer pela força, vencer pelo medo. Ele ruge para intimidar. E é isso que o diabo faz. O rugido existe para paralisar, para que você pare. Antes de atacar, o leão intimida.
Satanás faz a mesma coisa. Ele ruge através das circunstâncias. Ele ruge através de notícias que te assustam. Ele ruge através de diagnósticos. Ele ruge através do medo do futuro. Ele ruge tentando te convencer de que Deus perdeu o controle. Ele ruge te provocando, dizendo: Deus fez na vida de todo mundo, só não fez na sua. Tem alguma coisa errada, não está funcionando. Ele ruge como fez através da serpente no Éden, dizendo para Eva: olha aqui, come logo do fruto, porque Deus não quer que você tenha conhecimento do bem e do mal, que você seja como Ele. Pega logo e faz do teu jeito, pega o controle, faz assim, é isso. Foi isso que ele fez com Jó. Ele rugiu, ele pressionou, até o fim ele tentou fazer com que Jó descesse do pedestal da fé. Ele tentou com Jesus no deserto, e ele tenta o Filho de Deus com glória humana, com comida. E Jesus diz: ô diabo, você não entendeu, cara, você está me tentando com glória antes da hora. Eu vou sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e você estará debaixo dos meus pés, e eu vou me assentar à direita do Pai, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade, no céu, debaixo da terra, em todos os lugares. O meu Pai vai me exaltar no tempo devido. Foi Jesus. Mas o diabo continua tentando abalar a nossa confiança em Deus. Ele continua. Talvez o rugido que você ouviu nessa semana foi no seu casamento. Talvez o rugido foi no teu ministério. Foi uma notícia, foi uma situação. Talvez o rugido foi de que o seu filho está mais longe de Deus do que estava. Talvez seja que o teu ministério está sofrendo essa pressão grandiosa e você está preocupado. Talvez o rugido seja assim: você nunca vai vencer esse pecado, você caiu de novo. É melhor você desistir desse negócio de vida cristã. Desiste, larga tudo, joga tudo para o alto, você não vai conseguir. Talvez seja esse o rugido. Talvez seja que Deus se esqueceu de você. Mas a resposta está na palavra: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A direção de Deus não é corram atrás do diabo, lutem contra o diabo, dominem todas as estratégias do diabo. Não, a ordem é: permaneçam firmes na fé. A nossa vitória nunca acontece porque somos mais fortes que Satanás. A nossa vitória acontece porque nós permanecemos firmes em Cristo. É o que a Bíblia ensina. Paulo também ensina isso em Efésios 6. Fala da armadura de Deus, e depois de apresentar os componentes, ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Porque a maior vitória do cristão nem sempre é conquistar algo novo, mas muitas vezes é simplesmente permanecer fiel. É isso. E aí Pedro fala algo que eu e você precisamos ouvir. Ele diz assim, no finalzinho: sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O sofrimento tem assim uma mentira predileta, irmão. Quer olhar para você e dizer: você é o único que está passando por isso. Você é a única que está passando por isso. Só você chora, só você espera, só você passa por processos difíceis. A vida de todo mundo está andando, a vida de todo mundo está fluindo, está acontecendo para todo mundo, só não está acontecendo para você. É o que ele faz. Mas ele está dizendo que você não é o único que luta, você não é o único que chora, você não é o único que espera. Existe um povo espalhado pelo mundo inteiro, passando pelos mesmos sofrimentos, aprendendo a permanecer fiel ao mesmo Deus. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Olha para o teu irmão do lado aí. Você nem sabia, mas ele está passando por lutas que talvez sejam até maiores do que você, que as suas. Pode olhar para o irmão do outro lado também agora. Você nem sabia, mas ele está passando por batalhas que você nem imagina. Você estava pensando em chorar com ele. Quando ele contar o que está passando, você que vai chorar por ele. Pastor, mas ele está aqui cheirosinho do meu lado. Nossa, esse perfume aqui de almíscar do deserto aqui. Pastor, o que é isso, pastor? Está com um sorrisão no rosto. No louvor ele estava cantando, levantando as mãos, celebrando. Irmão, sabe por que ele estava fazendo isso?
Porque a alegria do cristão não vem das circunstâncias, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. É por isso, irmãos, é por isso, é a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a circunstância, é o Senhor, é o Senhor. Eu e você precisamos entender isso. Então Pedro termina da forma mais perfeita essa carta, esse trecho. Ao invés de falar do sofrimento, ele fala de Deus. Ele diz assim no verso 10: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Irmãos, quem é que faz isso tudo? Quem? Eu? Você? Quem que faz, irmãos? Todos os verbos são de Deus. Começam com Deus, não com o homem. É por isso que o Evangelho faz tanta diferença na nossa vida, irmãos. Porque fora do Evangelho, a fala é: eu tenho que conseguir, eu tenho que controlar, eu tenho que resolver, está na minha mão, é tudo eu controlo tudo, é tudo comigo, eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta, eu tenho que sustentar, eu tenho que acumular, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. Mas a palavra vai numa outra direção. Ela não diz que é tudo comigo e com você, mas ela diz que o Deus de toda graça, Ele mesmo os restaurará, que significa reparará o que foi quebrado, os confirmará, estabilizará o que vacila, os fortalecerá, dará força onde há fraqueza e estabelecerá, colocará sobre fundamento firme. Sabe quem faz isso? Deus, irmão. Alguém crê nisso aqui? É Ele que faz. É o meu Deus, é o seu Deus. Eu termino dizendo algo que é profético para a sua vida, e eu gostaria que você recebesse. Eu quero afirmar para você que o sofrimento na sua vida não terá a palavra final. A ansiedade não terá a palavra final. O diabo não terá a palavra final. A perseguição não terá a palavra final. Sabe quem terá? Deus. E o que Pedro está dizendo está fundamentado na certeza de que Cristo já venceu o maior inimigo da cruz e da nossa vida, que é o diabo. Pastor, mas as circunstâncias estão pesadas, estão complicadas, estão assustadoras. Eu quero dizer para você que aquele que ruge como um leão pode até rugir, mas o Cordeiro já venceu, e Ele está absoluto no controle da história, e a Ele seja a honra, a glória, a obediência, a nossa adoração e a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Ele seja, em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Ele seja o poder para todo sempre. Eu termino lendo um texto que eu gostaria que você guardasse para você. O leão ruge, mas ele não tem a última palavra. A última palavra pertence ao Deus de toda graça. O orgulho diz suba, Deus diz desça. A ansiedade diz carregue, Deus diz entregue. O inimigo diz você não vai conseguir permanecer, Deus diz eu mesmo o restaurarei, o confirmarei, lhe darei forças e o porei sobre firmes alicerces. Essa é a palavra que precisa nortear os últimos 5 meses desse ano e o restante da sua vida. Deus está dizendo: vai terminar tudo bem, porque eu estou com você. Quantos recebem essa palavra aqui, em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos,
Nós precisamos encerrar esse culto com 2 apelos fundamentais. E o primeiro é para algumas pessoas que não estão vivendo debaixo da poderosa mão de Deus. Você está tentando controlar a sua vida. Você é refém da tua vontade e do engano, do controle da tua história. Você está resistindo a deixar o controle nas mãos de Deus. Mas hoje você percebeu que não está dando certo. Então você quer dizer: Deus, está bom, eu vou descer do trono e vou entregá-lo para ti. Queria convidar você a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça, por favor. Existem pessoas que um dia já fizeram essa oração que eu vou fazer agora, mas pararam no meio do caminho, se desviaram da presença e hoje entenderam que é tempo de voltar. Também existem pessoas que nunca fizeram a oração que vão fazer agora. Seja qual for o seu caso, eu quero convidar todos aqui presentes a baixar a cabeça, fechar os olhos e repetir uma oração no fundo do coração. Não é em voz alta, só precisa ser sincera, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho tentado controlar toda a minha vida, toda a minha história, mas não tem funcionado. E hoje eu entendi por quê. Porque quem controla a história não sou eu, é o Senhor. Por isso hoje eu me arrependo dos meus pecados e de resistir a ter o Senhor controlando a minha história. E decido hoje começar uma nova vida, onde o controle vai estar na tua mão. E dessa forma, o Senhor vai me abençoar. O teu favor será sobre a minha vida. As tuas promessas vão se cumprir na minha história. E eu te peço que essa oração alcance não apenas a minha vida, mas a minha casa e tudo aquilo que eu chamo de meu. Eu oro por isso, no nome de Jesus. Amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração. E eu vou pedir a todos vocês que oraram comigo e querem começar uma nova vida com Jesus, uma nova etapa com Deus. Seja você alguém que nunca fez essa oração e fez pela primeira vez, seja alguém que já fez e parou no meio do caminho, seja qual for o caso, eu vou contar até 3. E junto com todos os outros, você vai erguer uma de suas mãos o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Aonde você estiver, você que orou comigo, ergue uma de suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto, por favor. O mais alto. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe aqui à minha direita. Quem mais aqui nessa noite está dizendo: eu quero uma nova vida com Jesus? Deus te abençoe, querida. Estou vendo você de óculos, pode baixar sua mão. Quem mais aqui nessa noite? Pastor, eu orei contigo e quero começar uma nova vida com o Senhor. Deus abençoe você aí atrás. Quem mais está dizendo isso? Levante o mais alto que você puder. Aqui à minha direita, Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe você, querida, pode baixar sua mão. Quem mais está dizendo aqui: eu quero, eu entrego o controle para Jesus? Quem mais aqui está dizendo isso? Mais alguém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar apenas um trecho dessa música. E é imprescindível que todos vocês que levantaram uma de suas mãos, enquanto nós cantamos esse trecho, saiam dos seus lugares, venham até aqui à frente, e esses irmãos vão orar pela vida de vocês, tá bom? Pode vir. E a igreja fica de pé para facilitar o deslocamento, por favor. Se você levantou sua mão, pode vir em nome de Jesus. Estamos esperando você. E Jesus, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família proclame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas. Dá tempo de vir ainda. O Senhor te espera. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família
Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Eu vou orar por esses queridos e queridas aqui. Vamos orar. Senhor, nós te apresentamos cada vida que veio aqui à frente, confessando o teu nome como Senhor e Salvador. A nossa oração é para que sejam selados pelo teu Santo Espírito e a partir de hoje vivam para a honra e para a glória do teu nome, como discípulos genuínos de Jesus. Nós como igreja os recebemos e os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esses queridos vão acompanhá-los rapidamente para uma sala anexa, só para pegar umas informações, tá bom, queridos? É coisa bem rápida. Irmãos, o último apelo é para a igreja. Você chegou aqui ansioso, tentando carregar e controlar o que Deus nunca te disse para carregar e controlar. E você decidiu colocar esse peso sobre você, a partir de hoje, sobre aquele que é capaz de controlar esse peso. Pode vir aqui, o altar está aqui. Pode vir. Vem entregar o teu peso para Ele. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Oh, sobre sua família, oh, clame o santo nome de Jesus. Seu nome e seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas e vem incendiar. Estenda as suas mãos para cá. Ore junto comigo por esses queridos que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Senhor, eu não sei o que trouxe cada um aqui à frente. Eu não sei quais são os pesos que eles têm tentado carregar. O que eu sei é que a ação de vir até aqui à frente significa que eles estão transferindo esse peso para o Senhor. Eu oro para que, fundamentado na tua palavra, a tua paz possa tomar o coração e a mente deles nesse momento. Que a paz que excede todo o entendimento possa guardar os seus corações em suas mentes. E que o Senhor entre com a tua intervenção naquilo que eles não podem controlar. Eu oro para que o Senhor intervenha na família, na vida financeira, na carreira, no ministério, na saúde física, emocional, no processo na justiça, no diagnóstico complexo. Eu oro para que a tua mão poderosa possa assumir as rédeas de tudo aquilo que é maior do que eles podem suportar. E que dessa forma, o segundo semestre seja de descanso e confiança no Senhor. Que o Senhor possa fortalecê-los, firmá-los, confirmá-los e os colocar sobre firmes alicerces. Essa é a nossa oração nessa noite. Também pedindo que o teu amor incondicional, a tua graça maravilhosa e as divinas consolações do teu Santo Espírito seja sobre um povo que sai leve dessa noite, preparado para tudo que o Senhor projetou, e que em uma só voz concorda dizendo: aplauda o Senhor e vai em paz no nome de Jesus. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. E teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, ou vem incendiar o nosso coração, o nosso coração. E teu nome é cura, é poderoso. O teu
Jesus.